Boa tarde a todos. Meu nome é José Louvro. Eu vou falar um pouco aqui sobre os resultados do segundo trimestre de 2022 do XPMOLS. Hoje o Pedro Carrasco teve um imprevisto e eu vou estar assumindo aqui no lugar dele. Começando aqui pela nossa carta do gestor, nós comentamos um pouco de como foi o resultado do segundo trimestre de 22 do fundo. O segundo trimestre para o setor do varejo, ele foi um semestre bastante movimentado. Em abril nós tivemos o evento da Páscoa, que é uma data bastante relevante para o varejo. As pessoas saem de casa, vão comprar ovos de Páscoa, e diferente do que nós tivemos em anos anteriores com o evento da pandemia, muitas das lojas elas não venderam fisicamente, apenas online. E esse ano, diferentemente, nós tivemos diversas operações desse segmento já vendendo de modo físico, e muitas delas presentes nos nossos ativos e também no setor como um todo. Em maio, nós tivemos o Dia das Mães, também com uma performance positiva, teve um crescimento de vendas aí 28,6% acima do que nós tivemos no ano anterior, e com um ticket médio em lojas de shopping 145,8 superior às lojas de rua, aí, segundo dados da própria Abrace. Por fim, em junho, nós tivemos o Dia dos Namorados e também o Inverno, que são dois eventos que estimulam o consumo. As grandes varejistas tendem a vender peças de maior valor agregado, as pessoas tendem a se dar presentes aí nessas datas, e nos shoppings, principalmente do Norte e Nordeste, nós tivemos os eventos de São João e as demais festas típicas, onde as administradoras elas acabam realizando aí os eventos comemorativos que eles puxam bastante fluxo nos ativos e acabam sendo relevantes. Esses eventos que eu comentei agora foram uma das principais causas aí dessa recuperação que nós vamos ver mais à frente nos indicadores operacionais do fundo, além de mais alguns outros fatores que eu vou comentar um pouco mais à frente. Quando a gente olha o setor como um todo, nós gostamos bastante de olhar por aqui o ICVA, que ele é um termômetro de vendas no varejo, e esse índice ele demonstrou um crescimento aí de 27,8% em termos nominais e 10,7% deflacionado durante o período do segundo TRI de 22 comparado com o mesmo TRI de 21. Esse trimestre ele foi bastante emblemático aqui para a nossa indústria, porque foi o primeiro trimestre onde nós tivemos uma base de comparação limpa, aí, sem quaisquer efeitos nas fases que a gente viveu da pandemia, tanto primeira onda quanto segunda onda. Então, os números, quando a gente olha os indicadores operacionais, eles acabam ficando menos deturpados, a gente tem bases de comparação que são mais fidedignas à realidade. E falando um pouco do nosso fundo em si, a gente vai olhar mais à frente a performance operacional positiva, ela vem um pouco dos movimentos que nós tivemos também de qualificação das operações nos ativos. Nós tivemos diversas lojas que qualificaram o mix dos shoppings. A partir de março ali nós tivemos o fim, a partir de março, começo de abril, nós tivemos o fim da necessidade do uso de máscaras por parte dos clientes de shopping. Isso acaba dando um novo ânimo, trazendo um novo fluxo, uma nova um novo espírito ali para quem frequenta o shopping. As administradoras falaram bastante para nós sobre esses efeitos. Também nós tivemos o fim da necessidade de qualquer restrição de capacidade e também de horário aí em todos os shoppings do nosso portfólio, e acredito que ao redor do Brasil também. Alguns dos fatores relevantes também que valem a pena serem comentados, que ficaram de legado nesse período pós-pandemia, foi uma gestão condominial mais eficiente. As administradoras elas aprenderam a conduzir e gerir o shopping de uma forma mais eficiente, principalmente na questão do seu condomínio. Então, isso acabou acelerando diversos projetos internos, tanto na pauta de
de tecnologia, de como você acelerar alguns processos que podem também gerar uma maior quantidade de captação de dados que acabam sendo transmitidos na questão de você conseguir economizar energia, economizar água. Nós tivemos diversos shoppings com esses projetos que coletam dados e eles conseguem, com isso, saber qual a hora certa de você ligar e desligar o ar-condicionado, a depender da temperatura, de você conseguir entender qual o melhor horário para fazer, para regar jardim. Então, tudo isso via dados, ele acabou sendo acelerado com uma necessidade da pandemia, dado o menor nível de caixa que muitos condomínios acabaram ficando, né? E também acho que vale a pena a gente comentar aqui o fluxo nos ativos que ele acabou vindo da retomada de uma programação normal de eventos. Então, dado o fim de muitas restrições, as administradoras voltam a fazer muitos eventos, isso acaba puxando fluxo, as pessoas elas também se sentem mais confortáveis em voltar a visitar os shoppings, e isso acaba, obviamente, virando resultado e indicadores operacionais como um todo mais saudáveis. A gente ainda traz aqui também, nas próximas páginas, alguns exemplos dessa qualificação. Não, só voltam. Isso, obrigado. A gente traz alguns exemplos dessas qualificações de mix nos ativos, e nas outras páginas também, algumas das ações ESG por parte das administradoras dos nossos shoppings, né? Então, o fundo ele também encerrou o segundo trimestre de 22 com um dividend yield de 8%, se você for considerar as últimas distribuições dos últimos 12 meses, e a cota de fechamento de junho de 22. Acho que também vale falar que a gente fechou ali com um resultado não distribuído de R$ 1,02 por cota, né? Então, algumas das perspectivas, principalmente ali no tema macro, que vai ser abordado mais à frente, com mais detalhes, a gente teve no primeiro trimestre, assim como no segundo trimestre, assim como a gente teve também no primeiro, um nível que surpreendeu positivamente. O Brasil ele cresceu 3% em relação ao mesmo TRI do ano passado, principalmente puxado ali pelo setor de serviços, né? É claro que, dada a política contracionista que nós experienciamos atualmente, a gente espera que vai ter uma desaceleração dessa atividade nos próximos anos, e também acho que vale a pena falar do balanço fiscal, de como é que vão ser como é que vai ser o desenrolar da questão do governante que entrar e a política fiscal adotada, e principalmente como ele vai custear essa política, né? Então, acho que a questão da corrida presidencial e o balanço fiscal, a política fiscal estão intimamente ligadas aí e vão ser pauta durante o segundo trimestre, durante os próximos trimestres de 22 e também de 23. Acho que também vale a pena falar aqui do fundo, né? De perspectiva para o fundo, as expansões de Catarina e Cidade Jardim, que nós temos aí como previsão a inauguração até o final de 2022. Passando para o próximo slide aqui, agora a gente vai falar um pouco dos destaques do segundo trimestre. Nós fechamos com um same-store sales de 40%, um same-store rent de 38,2%. Vou comentar esses indicadores com mais detalhes na próxima, no slide de indicadores operacionais. Em vendas por metro quadrado, nós tivemos 1.436 por metro quadrado, patamares já superiores a segundo TRI 21, a segundo TRI 19. Também, como eu coloquei, vale a pena falar que segundo TRI 21 já é uma base de comparação limpa, e segundo TRI 19 geralmente estava sendo o benchmark aqui para nós, e acredito que para toda a indústria, dado os efeitos de pandemia em anos anteriores. A nossa taxa de ocupação ela está em 95,8%, dado a qualidade do portfólio, do nosso portfólio, os operadores, as administradoras de ativo, elas acabam sendo bastante seletivas em qual é o nível de lojista que ela quer colocar para dentro do ativo, e com isso a gente não tem
por enquanto, uma taxa de ocupação de 98%, 99%, mais por essa questão de seletividade e perenidade das operações que nós queremos colocar para dentro. Mas, ainda assim, a gestão aqui acredita que é questão de tempo até a gente conseguir fechar esses indicadores e conseguir ter uma taxa de ocupação ali mais no patamar de 97% ou 98%. Dado o bom nível de vendas também, a inadimplência líquida ela caiu bastante, a gente fechou o segundo trimestre de 22 com 1,7%, assim como o nível de descontos também em 1,7%. Acho que também isso está intimamente ligado à saudabilidade financeira dos lojistas. O lojista vendendo mais, ele fica mais predisposto a pagar os boletos em aberto que ele tinha, a assumir boletos mais desafiadores, dado o nível aquecido de vendas que eles estão tendo dentro dos shoppings. Em questão de evolução por ABL acumulada, nosso último movimento aqui foi a compra do Shopping da Bahia, no mês de fevereiro, onde a gente adquiriu 9,05%, e desde então não tivemos grandes alterações na ABL do fundo como um todo. Pode passar, por favor. Aqui um pouco do nosso histórico de transações. Nós tivemos, o fundo iniciou em dezembro de 2017, com a aquisição do Caxias, foi construído um portfólio super qualificado, tem ativos nas principais capitais do Brasil, um foco bastante grande em Sudeste, onde nós acreditamos ser o core do varejo, ainda assim explorando operações que sejam qualificadas em outros estados também, e hoje nós estamos aí com 15 shoppings num portfólio bastante interessante. Acho que pode passar aí, por favor. Vou falar um pouco agora de cenário macroeconômico. A atividade no trimestre ela surpreendeu positivamente, puxada principalmente pelo setor de serviços, conforme eu coloquei. Para o final do ano, até o final do ano, para 22, nós tivemos uma revisão de 0,7% para 2%. Essa revisão ela tende a ter um impacto positivo, principalmente para o varejo, que ele é um dos setores mais cíclicos, além de também ser correlacionado com a economia real. No entanto, acho que vale a pena a gente comentar aqui que a consequência de um cenário de altos juros reais, somado também a um crescente nível de endividamento das famílias, são dois dos fatores relevantes que nós acreditamos que para os próximos anos podem levar a uma queda no nível de atividade. E alguns outros riscos também devem ser pontuados, como a gente tem o ciclo de aperto monetário global, as tensões remanescentes na Ucrânia, também China, Taiwan, com interferência dos Estados Unidos, e a questão da corrida presidencial, intimamente ligada aí com a política fiscal, essas incertezas de qual vai ser o governante e qual vai ser a política fiscal exatamente adotada, e o método de custeio disso, eu acho que são pontos para que o mercado vai ficar de olho para os próximos trimestres e também para os próximos anos. Falando um pouco de taxa de juros, o Banco Central ele segue com uma postura hawkish, porém nas suas últimas comunicações ele já começou a sinalizar que a gente pode estar próximo de um final do ciclo de alta de juros, uma comunicação bastante positiva para os fundos imobiliários, né? Internamente, nós continuamos aqui com incertezas fiscais que podem causar uma pressão inflacionária, porém com alguns sinais de desaceleração global, somado também às quedas nos níveis de preço de commodities e moeda nacional, esse movimento ele pode ser arrefecido, pelo menos no curto prazo. Na última reunião do Copom, nós tivemos estabelecido o nível de 13,75%, e com essa sinalização aí do final do ciclo de alta, conforme esses detalhes que eu mencionei aí anteriormente. Pode passar, por favor. Agora a gente vai comentar um pouco de inflação. No curto prazo, essas desonerações para conter os níveis de preço dos combustíveis e energia elétrica, somado também a esse movimento de queda nos preços das commodities, foram os principais fatores para que nós tivéssemos essa contenção da escalada da inflação. Contudo, esses novos estímulos fiscais do governo, nós acreditamos que, pelo menos por hora, eles podem transformar-se parte em consumo, mas no longo prazo também eles são
um risco para os níveis de inflação nos próximos anos. Essa inflação em patamar alto que a gente vivencia atualmente, ela é um fator que, se por um lado ela aumenta as correções das bases contratuais dos shoppings e pode trazer mais resultado para os ativos, ela também acaba dificultando o pagamento dos lojistas, uma vez que muitos deles não têm o poder de repassar 100% desses novos preços dos insumos nos produtos para os consumidores. Isso pode afetar a saúde financeira deles, então as administradoras, elas obviamente acompanham esse movimento com bastante cuidado e cautela também. O time da XP Asset, ele estima que em 2022 nós vamos ter um IPCA de 7% e em 2023 esse valor chegue em 5,6%. Falando um pouco do mercado de trabalho, em junho ele apresentou uma criação líquida de 277 mil vagas formais, e mais um dado acima do esperado no trimestre, sendo que todos os setores tiveram um saldo positivo, com destaque para o setor da agricultura e do comércio. Em 2022, o país já acumulou 1,3 milhão em saldo de novas vagas, demonstrando aí uma resiliência do mercado de trabalho, ainda assim sendo um ponto que o mercado acompanha de perto. Agora, eu vou falar um pouco do resultado do fundo no próximo slide. Falando um pouco do resultado do fundo, foi um trimestre bastante positivo, principalmente quando comparado aos outros trimestres. Nós tivemos aí uma distribuição média por cota de 68 centavos, esse valor ele já representou 70% acima da distribuição média de 21 e 26% acima da distribuição média do mês de 19, em base de segundo trimestre também, né, nos mesmos períodos, e o XPMOL ele encerrou o segundo TRI de 22 com 17,2 milhões a receber, sendo que metade desse valor ele já foi recebido no mês de julho, e a outra metade nós temos aí uma negociação em curso para receber também no próximo mês, e assim que tivermos novidades, eles vão ser comunicados nos meios oficiais do fundo também. Acho que podemos passar para o próximo. O resultado do fundo, o retorno total da cota desde o IPO foi de 20,7%, versus um IFIX de 25,6%, e a cota patrimonial de 6,2%. Acho que vale a pena mencionar aqui que no segundo TRI de 22, essa volatilidade que nós tivemos aí na cota patrimonial, ela foi decorrente do reprocessamento das carteiras que nós tivemos de forma retroativa e mensal, uma vez que nós tivemos o recebimento de alguns laudos de avaliação dos ativos, né, a partir aí do mês de abril, e eles acabaram entrando de forma gradual nos reprocessamentos a partir de quando eles eram recebidos. Então, nós recebíamos os laudos de um ativo, ele entrava no reprocessamento do mês, e a gente foi fazendo isso de forma gradual, e por isso que nós tivemos essa volatilidade aí durante esse último trimestre, mas nós encerramos o segundo TRI com um nível bastante em linha com o que nós tivemos no final do primeiro TRI também. A gente pode passar. Falando dos indicadores operacionais, nós tivemos, como eu coloquei anteriormente, o primeiro trimestre sem nenhum tipo de base de comparação mexida, dado a pandemia. Então, foi mais fácil de você conseguir ver como é o real, como está o real desempenho dos ativos, e eles nos surpreenderam positivamente. Claro que esse same-store sales de 40% tem bastante dos efeitos aí de inflação, e é óbvio que não foi tudo desse same-store sales que acabou virando same-store rent. Em 38,2% foi o patamar que nós atingimos de same-store rent, muito também das correções que elas acabaram ficando represadas durante o período da pandemia, e dado o maior nível de vendas, os lojistas acabaram, em grande parte, aí topando aumentar os valores dos boletos, dado que eles estão mais saudáveis financeiramente.
nós tivemos um nível de vendas totais de 2,4 bi no fundo como um todo, um valor bastante saudável, e de vendas por metro quadrado, principalmente, de 1.436, um valor já acima de segundo tris, dos segundos trimestres dos anos anteriores e também de primeiro trimestre do ano anterior. Isso demonstra um pouco do porquê a gente tem conseguido entregar resultados melhores, os lojistas vendendo mais, o setor mais aquecido como um todo, ele tende a beneficiar todos os outros indicadores operacionais. Passando para o próximo, em taxa de ocupação, nós fechamos o trimestre com 95,8%, um patamar em linha com o que nós tivemos no primeiro TRI de 22, e acima de segundo TRI 21. Acho que vale colocar que antes da pandemia, nós já chegamos a ter esse número acima desse patamar atual, mas é óbvio que ele ainda não está totalmente igual, dado uma nova dinâmica do mercado e também o movimento da seletividade das administradoras, que elas não querem simplesmente colocar qualquer nível de lojista para dentro dos ativos, dada a qualidade dos ativos que elas estão administrando, que estão presentes no nosso portfólio, né? A inadimplência ela caiu bastante, nós fechamos o trimestre aí com 1,7%, tivemos aí recuperações em diversos ativos e, como eu coloquei, isso vem bastante do nível de vendas aquecido dos lojistas. Os boletos anteriores, eles ficam muito mais explícitos para serem pagos, as administradoras monitoram os níveis muito mais de perto e conseguem cobrar e obter êxito nas negociações com isso, né? O fluxo de veículos também demonstrou um nível de aquecimento interessante. É óbvio que a gente está vivendo bastante esse movimento do que as administradoras têm chamado de uberização, onde muitos dos consumidores têm ido aos shoppings de Uber, e outros meios de transporte, outros apps de transporte também, mas vale a pena mencionar que ainda assim a gente tem conseguido atrair diversos consumidores via carro, e quando isso não, quando os estacionamentos acabam ficando ociosos, tem diversas práticas que estão sendo implementadas pelas próprias administradoras, como locar vagas para empresas que vendem carros, fazer eventos, entre outras aí, para não deixar o espaço sem rentabilidade. E o nível de descontos ele também caiu bastante, a gente tem um patamar aí de 1,7%, esse patamar já é bastante próximo ao que nós tivemos em períodos pré-pandemia, e mais uma vez ele está intimamente também relacionado com a questão das vendas por parte dos lojistas, que ficam mais saudáveis financeiramente, e com isso aumenta o poder de barganha das administradoras em reduzir os descontos deles mesmos. Falando um pouco das atualizações do portfólio, nós trouxemos aqui um pouco para os investidores alguns dos movimentos que nós tivemos nos ativos em questão de qualificar o mix. No Plaza Sul, a gente teve a inauguração de mais uma Big Green, que é uma fazenda urbana, um conceito bastante interessante que a Aliança Sonae trouxe com outros, trouxe não só para o Plaza Sul, mas também para diversos ativos, e tem sido um sucesso. Essa fazenda, ela produz hortaliças e verduras de uma forma muito mais sustentável, com uma redução importante aí de energia e água para conseguir consumir, para conseguir produzir esses itens e conseguindo entregar um produto de bastante qualidade para os seus consumidores. Falando do Cidade Jardim, a gente teve a inauguração da Belas Artes, foi muito proveitosa essa inauguração dessa faculdade no ativo. Ela acabou trazendo um fluxo bastante relevante, principalmente para os dias de semana, onde o shopping muitas vezes não tinha um fluxo tão relevante, né? E a faculdade ela já está operando com cursos presenciais, tem alguns cursos aí em pauta de serem implementados também via online, e tem sido um sucesso desde então.
No Via Parque, nós tivemos a inauguração do Qualistage, que era uma antiga casa de shows que estava fechada no ativo e foi reaberta, fizeram um branding totalmente novo, tem atraído muito fluxo, uma agenda de shows lotada, e também tem sido sucesso para o ativo e puxado bastante fluxo para ele. No Shopping Ponta Negra, nós tivemos um case bastante interessante, a gente teve a inauguração do Pobre Juan, que foi um restaurante totalmente diferente do que a cidade tinha. Ela não tinha nenhuma operação desse tipo, e para o público-alvo, e o público-alvo ele acabou sendo bastante chamado, e também ficou muito contente em visitar e trouxe bastante resultado para o ativo essa operação. O Catarina, nós tivemos a inauguração da ASICS, fechando com outras lojas do ramo de esportes, como Puma, Nike, Adidas, um mix internacional e bastante qualificado de esportes para o ativo, né? No Caxias, nós tivemos a inauguração do Outback, um restaurante que era um dos mais pedidos pela população local, em diversos formulários, e ele acabou sendo também um sucesso depois da inauguração, e ele é o único da cidade de Caxias, algo que também é um diferencial para o ativo. Pode passar para o próximo. Aqui a gente traz algumas das práticas ESG que nós tivemos, a contratação da CTE, a equipe da XP Asset aqui, ela contratou uma consultoria para desenvolver um projeto ESG nos ativos do XP Malls e também nos outros de FIIs de ativos reais. E essa iniciativa ela vai mapear os processos já existentes e propor melhorias no âmbito ESG em todos esses projetos. A Aliança Sonai, ela possui 9 ativos, que tem um sistema de gestão com certificado de segurança do trabalho, saúde ocupacional e meio ambiente, e acho que vale a pena mencionar aqui que, dentre esses ativos, o Shopping Plaza Sul, ele é desse portfólio que está em parceria aí com o XP Malls. Na JHSF, nós tivemos o desenvolvimento de um relatório de sustentabilidade em diversas frentes da companhia, onde a empresa ela definiu aí 12 temas prioritários e ela assumiu 6 compromissos de sustentabilidade, onde ela desenvolve melhor esses temas no relatório anual publicado ao mercado aí pela companhia. E acho que a pauta também da governança dos sócios é bastante relevante da gente trazer, que todos os nossos sócios que são listados, eles se encontram no novo mercado, que é o patamar mais alto de governança corporativa, sendo essa uma característica que nós acreditamos que agrega bastante valor ao fundo. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco da performance da cota. O segundo trimestre nós tivemos um volume total de 200 milhões negociados no ticker do XPML, e ele representou uma queda de 9,1% nas negociações em comparação ao trimestre anterior. A gente encerrou o segundo TRI com uma cotação de R$ 94,70. Pode passar. Falando um pouco da base de cotistas, nós no segundo trimestre tivemos o fundo fechando com 264.420 cotistas, onde a maior concentração foi no Sudeste, seguido pelas regiões Sul, Nordeste, Centro-Oeste e Norte. E no encerramento do segundo TRI, as pessoas físicas representaram 81,6%, enquanto os institucionais representaram 18,4%. Claro que é bastante relevante essa participação dos investidores institucionais e também das pessoas físicas, e nós vemos sempre mais ou menos essa proporção dentro de cotas entre os dois tipos de investidores nos trimestres aí, quando nós apuramos os resultados. Acho que pode passar também.
Bom, o breakdown do segundo trimestre, nós tivemos o NOI dos ativos concentrado, assim como em outros trimestres, nos principais flagships do fundo, Catarino, Cidade Jardim, Internacional, e o resto acabou sendo um pouco mais diversificado nas outras operações que nós temos. A ABL como um todo, ela é mais diversificada, os shoppings do Sudeste, eles têm um peso bastante relevante na nossa ABL, e na ABL própria nós conseguimos perceber isso, e principalmente também na ABL por região, onde nós conseguimos ver 67% do portfólio concentrado no Sudeste. Em questão de administrador, nós temos a Aliança e a JHSF como os principais parceiros no fundo, e também algumas outras empresas como Ancar, Gazit, BR Malls e Sim, sendo a maioria delas listadas e dentre as principais administradoras de shopping do país. Pode passar. Falando um pouco do portfólio atual, nós temos aí o Via Parque, o Internacional e o Shopping Estação BH como as maiores ABLs do fundo, e assim como colocado anteriormente, a gente tem uma concentração aí bastante relevante em Sudeste, o que a gente acredita ser o maior core do varejo. Ainda assim, a gente obviamente olha e tem outros diferentes ativos ao redor do país, a depender do nível de qualidade que nós enxerguemos nas operações. Pode passar. Aí um glossário com alguns dos principais termos. Agora eu vou abrir aqui o chat de perguntas, vou responder algumas das perguntas que vocês colocaram. O Enéas, ele pergunta qual o motivo da redução da cota do valor patrimonial de 109 para 102, conforme o gráfico da página 6 do relatório. Então, Enéas, como eu comentei aqui, nós tivemos a entrada gradual de alguns laudos de avaliação dos shoppings, e à medida que nós tivemos essa nova inclusão de laudos, elas acabaram alterando os patamares de cota, mas nós acreditamos que no final do segundo trimestre o nível de cota patrimonial ele foi bastante igual ao que nós tivemos também no final do primeiro trimestre de 21. O Arthur Losnak, ele comenta qual a visão de vocês para o terceiro e quarto trimestre. Assim, Arthur, a equipe está bastante otimista para o terceiro e para o quarto trimestre. O setor de shoppings está bastante aquecido. Claro que nós vamos ter aí a Copa do Mundo, que tende a deixar as pessoas um pouco mais em casa e também dificultar a atração via eventos por parte dos ativos. Contudo, a gente tem diversas datas que tendem a ser bons drivers de valor para o fundo. Então, o líquido disso a gente ainda acredita que é positivo, um pouco menos positivo do que em outros anos, mas a gente acredita que será positivo. Essas datas aí, óbvio, Black Friday, Natal, são datas bastante emblemáticas também para o varejo e que movimentam bastante o setor. E óbvio que também tem a questão da corrida presidencial. A gente precisa ver como o cenário macro vai desenrolar e como isso vai acabar afetando o próprio setor de shopping centers, né? A próxima, o Arthur Lozan coloca aqui, ainda tem qualificação dos ativos a ser feita ou tudo já foi feito? Sim, a gente acredita que tem qualificação dos ativos a ser feita, principalmente assim, no ponto micro de lojas. A pandemia teve um efeito, olhando um lado positivo, que foi os principais lojistas foram quem conseguiu sobreviver à pandemia. Então, na média, são operações mais qualificadas que ficaram nos ativos, e isso é positivo. E falando do nosso portfólio, de qualificação do nosso portfólio como um todo, a gente sempre busca trazer ativos qualificados
e obviamente que não seria diferente em eventuais aquisições mais à frente. Tiago Carvalho, ele pergunta aqui, boa tarde, seria oneroso ao fundo melhorar os relatórios a fim de demonstrar melhor comparativos mês a mês, tri a tri, ano a ano, comparando os mesmos shoppings antes das aquisições, de forma a não precisar acessar a planilha? Então, Tiago, a gente compila todas as informações que nós temos dos ativos na planilha de indicadores operacionais para que o relatório não fique extremamente longo. Nosso relatório aí ele já tem mais de 10 páginas, a gente tenta trazer de uma forma sintetizada e claro que a gente deixa todas as informações por shopping, em questão de ocupação, inadimplência, receita, NOI, e vários outros indicadores que a gente coloca na planilha de indicadores operacionais que nós divulgamos sempre após os calls trimestrais e na periodicidade trimestral, mas assim, a gente fica 100% à disposição também para eventuais dúvidas por meio dos canais oficiais da Asset. Rafael Cunha, ele coloca, boa tarde, pessoal, qual o percentual do capital alocado em CRIs, FIIs e Caixa? Qual o percentual do capital alocado em CRIs, FIIs e Caixa é resultado a ser distribuído ao cotista ao longo dos anos e capital que pode ser usado em amortizações? Rafael, a gente tem ali a gente tem em questão do nosso caixa, disponibilidades que a gente acaba utilizando para fazer essa distribuição mensal para os lojistas, para os cotistas, e obviamente que a gente tem aí diversos instrumentos que acabam gerando liquidez para nós no curto prazo. Basicamente é isso. Rafael, ele coloca aqui, do capital alocado em CRIs, FIIs e Caixa, quanto será comprometido com as expansões? Nós temos uma previsão aí de seguir com as expansões na ordem do que estava esperado dentro do fundo. A gente tem mais ou menos aí cerca de 25 a 30 milhões a serem pagos nas expansões, isso obviamente que diluído em vários meses, e nós acreditamos que muitas, com a abertura também das expansões no final de 2022, elas mesmas vão ajudar a se pagar. Então, principalmente as expansões de Catarina e Cidade Jardim, elas já são, como elas já têm uma BL vendida antes de serem inauguradas, elas já entram receitando um valor bastante relevante. Assim, só para você ter uma noção, conforme a gente colocou até ali nos relatórios, 95% da BL do Shopping Cidade Jardim já está comercializado ali, e também cerca ali de 70% a 80% do Catarina também já está comercializado. Então, elas já vão abrir receitando. O Flávio Cabaleiro, ele coloca aqui, olá, boa tarde. A gestão poderia comentar sobre o serviço da dívida, quando voltará a ser pago e qual a estratégia para minimizar o seu impacto no pagamento dos dividendos? Muito obrigado. Flávio, o nosso serviço da dívida ele voltou a ser pago agora em agosto. Nós tivemos o primeiro pagamento. Como a gente tem os shoppings performando muito bem e as expansões também sendo inaugurados no final do ano, a gente acredita que o volume de caixa que vai entrar dentro do fundo, ele vai ajudar a netar bastante esse efeito do serviço da dívida, e além do mais, nós temos ainda também, caso necessário, resultado acumulado, né? Conforme eu coloquei no começo da apresentação. Rafael Cunha pergunta, quanto de inadimplência de legado o fundo ainda possui para liquidar? Quais ações estão sendo tomadas para fechar essa questão?
Nós temos um estoque, obviamente, muito menor de inadimplência agora para ser recuperado, isso vai muito de ativo a ativo. É óbvio que a pandemia ela acabou gerando um estoque muito grande que, com essa maior venda, ela acabou fortalecendo os lojistas voltaram a pagar e acabou entrando bastante caixa para os ativos, em decorrência disso, para o fundo também. A gente tem um nível menor agora de inadimplência, dado que, de estoque de inadimplência para ser recuperado, dado que a performance dos ativos está melhor, o lojista não tem inadimplido tanto quanto no período da pandemia que ele ficou sem vender. A gente calcula aí no patamar de 1 a 2% mais ou menos, que a gente ainda tem ali atualmente, mas fora isso ainda tem diversos, em alguns ativos, né, diversos créditos que a administração tem traçado algumas estratégias para recuperar, alguns créditos podres antigos, e elas estão buscando diversas alternativas, desde empresas de cobrança, recovery, venda, e entre outras alternativas. O Enéas coloca aqui para a gente o último relatório trimestral disponibilizado no site do fundo é o do quarto TRI 21. Vocês vão disponibilizar os relatórios do primeiro TRI 22 e 20, primeiro TRI 21, 22 e segundo TRI 22? Sim, acredito que a gente tenha colocado todos os relatórios, mas a gente vai colocar já, terminando essa apresentação, a gente vai subir no próprio site do fundo os relatórios trimestrais dessas apresentações que a gente fez. O Paulo pergunta aqui, boa tarde, com o término da carência de juros, 18 meses a partir de dezembro 21, qual a expectativa para a distribuição de rendimentos futuros? Conseguem manter o patamar de 70 centavos por cota? Paulo, acho que assim, essa pergunta, para ser respondida, ela depende muito da performance dos shoppings. É claro que se eles tiverem uma performance no nível que nós esperamos que eles tenham e no nível que eles vêm tendo, a gente tem ali a intenção de continuar nesse nível de distribuição, sim. É claro que vai depender bastante da performance dos ativos e desses diversos, desse balanço, principalmente de eventos que vão acontecer aí no segundo semestre de 22, né? Se por um lado a gente vai ter Copa e também eleições presidenciais, o segundo semestre, na média, historicamente, para o setor de shopping centers, tende a ser melhor, dados os eventos que ocorrem para o varejo, né? Black Friday, Natal, conforme eu coloquei. Então, acho que o resultado disso é quem vai determinar qual vai ser o nível de distribuição, mas nós esperamos manter um patamar de distribuição dessa ordem. O William coloca, existe cerca de 20 milhões de caixa suficiente para cumprir o programa de amortização até 2023. Qual a estratégia do fundo depois de 2023 em relação ao fluxo de amortização, venda de parte do portfólio, emissão, rolagem? William, a gente tem um caixa que nós estamos olhando bastante de perto, eu acho que principalmente nesse momento de recuperação do setor de shopping centers como um todo. É claro que a gente tem aqui já diversas estratégias na mesa que nós estamos traçando e executando para manter sempre um patamar saudável de caixa, e assim que nós tivermos quaisquer novidades, a gente vai comunicar nos meios oficiais da Asset, e isso você pode ficar tranquilo. O Egbert Chaves pergunta, quais medidas vocês devem implementar para melhorar o retorno do fundo no Via Parque? Egbert, o Via Parque a gente enxergou muito como uma aquisição oportunística, é um ativo que
ele tem bastante oportunidade de melhoria, algumas ações elas já estão sendo feitas ali no ativo, então a gente tem um movimento ali crescente de qualificação de mix que o novo superintendente está buscando implementar. Ele inaugurou algumas operações, principalmente ali de alimentação para o público do entorno da península, que é um dos grandes consumidores ali do ativo, e a gente tem esperado já uma melhora, a gente tem uma recuperação de inadimplência lá também bastante relevante que vem acontecendo nos últimos tempos, e tudo isso, assim, vocês vão conseguir ver com mais clareza na divulgação da planilha de indicadores operacionais trimestral que eu vou colocar já no site ao final da reunião. O Luiz Felipe Moreira. Boa tarde. No momento, o fundo pretende fazer alguma emissão para pré-pagamento de dívida ou aquisição de ativos? Luiz, a gente tem diversas negociações na mesa com o credor e também, possivelmente, para fazer algumas aquisições. A gente tem monitorado bastante o mercado e a depender de como as coisas desenrolarem nos próximos meses, a gente comunica vocês com mais clareza. O Wagner Biondo, ele coloca a estimativa de redução de custo de ocupação ou já está no nível normalizado? Wagner, a gente teve uma melhora de vendas bastante relevante aí no primeiro semestre, principalmente aí de 2022. Com isso, a gente já teve aí uma queda no custo de ocupação de muitos lojistas. É claro que, ao mesmo tempo, a gente conseguindo ter essa melhora no nível de vendas e essa queda no custo de ocupação, as administradoras elas ganham poder de negociação maior com os lojistas para puxar o boleto e conseguir entregar uma maior rentabilidade para os ativos. A gente acredita, sim, que ainda tem espaço com a melhora do cenário para ter uma queda, mas uma queda um pouco menos relevante do que nós tivemos nos outros meses, dado que no custo de ocupação, né, dado que as administradoras tendem a puxar um pouco mais o boleto pelo nível positivo de vendas que a maioria das operações, principalmente as qualificadas dos ativos, tem desempenhado. O Wagner Biondo, a alavancagem será reduzida via emissão ou podemos pensar na venda de alguns ativos? Assim, Wagner, as duas alternativas elas estão na mesa, a gente está avaliando aí as duas possibilidades e estamos em contato aí com alguns players e também a depender de como o mercado vai se apresentar nas próximas semanas e nos próximos meses, a gente vem provavelmente trazer novidades quanto a esses pontos para vocês. Bom, pessoal, acho que eu respondi aí grande parte, todas as perguntas. A gente, com isso, encerra, né, a nossa apresentação do call trimestral do segundo trimestre de 22 para o XP Malls. A gente fica à disposição de vocês pelos canais oficiais da Asset. E, bom, é isso. Muito obrigado a todos que assistiram a apresentação e até o próximo trimestre. A apresentação trimestral de resultados do Fundo XP Malls está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Uma boa tarde.